E aí, galerinha, tudo bem? A gente vai iniciar hoje a nossa aula fazendo a correção da atividade de matemática que foi para casa na aula passada. Então, todo mundo aí do quarto ano vai pegar o livro de matemática e vai abrir na página 170 para a gente dar início à nossa correção da atividade. O primeiro diz assim: no quadriculado abaixo, pinte os quadrinhos que representam as multiplicações. Então, 3 vezes 6 é igual a quanto? 18. Então, quer dizer que a gente vai pintar 18 quadrinhos. Depois, 4 vezes 12 é igual a 48. Então, vamos pintar 48 quadradinhos. 5 vezes 8 é igual a 40 e a gente vai pintar 40 quadradinhos. 3 vezes 9 é igual a 27, pinta aí todo mundo 27 quadradinhos. E 7 vezes 6 é igual a 42, a gente vai pintar 42 quadradinhos. Repetindo, o primeiro 18, primeira plaquinha 18, a segunda plaquinha 48, a terceira 40, a quarta 27 e a quinta 42. Virando a página, a gente vai para a página 171. Diz assim no primeiro dos probleminhas. A professora do quarto ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe 4 tipos de mudas de flor. Ela trouxe rosa, margarida, cravo e sempre viva. Para plantar, havia 2 cores de todas as rosas, brancas e amarelas. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Vamos completar a tabela. Então, no primeiro, onde tem rosa, na coluna de rosa, a gente vai escrever rosa branca e rosa amarela. Então, na primeira coluna, que tem a palavra rosa, a gente vai escrever rosa branca e rosa amarela. Onde tem margaridas, a gente vai escrever margaridas brancas e margaridas amarelas. Onde tem cravo, a gente vai escrever cravo branco e cravo amarelo. E onde tem sempre viva, a gente vai escrever sempre viva branca, sempre viva amarela. São exatamente 4 tipos de flores vezes 2 tipos de cores. O resultado é 8, porque 4 vezes 2 é 8. Virem a página. E a gente vai aqui para a página 172 por segundo. Tem dizendo assim, ó. A cantina da escola vende lanches naturais. Quem compra os lanches pode escolher 2 tipos de pães e 4 tipos de recheio. Quantos tipos de lanche podem ser feitos combinados, um tipo de pão com um tipo de recheio? Então, aí, na coluna de frango desfiado, a gente vai escrever pão integral com frango desfiado. Vai escrever isso, ó. Pão integral com frango desfiado. E embaixo a gente vai escrever pão de aveia com frango desfiado. Na coluna de peito de peru, a gente vai escrever pão integral com peito de peru. Pão integral com peito de peru. E embaixo a gente vai escrever pão de aveia com peito de peru. Agora a gente vai para a coluna do queijo branco. Vai escrever pão integral com queijo branco. Pão de aveia com queijo branco. Na coluna da pasta de atum, a gente faz assim: pão integral com pasta de atum, pão de aveia com pasta de atum. Então ele pergunta aí quantas possibilidades ele pode ter de lanches naturais. Ora, a gente só precisa fazer a multiplicação. 2 tipos de pães vezes 4 tipos de recheio. 2 vezes 4 é igual a 8. Terminando a nossa correção, vocês vão voltar lá no início da atividade, vão colocar o A e o C, referente à autocorreção, e a data 6/5/2020. Essa é a data correspondente à correção dessa atividade que a gente está fazendo aí, viu? Agora que todo mundo concluiu a correção da atividade, a gente vai pegar o livro de história e vai abrir na página 282. 282. Livro de história,
página 282. Antes, a Pro quer falar com vocês em relação ao conteúdo dos primeiros habitantes do Brasil. Sempre que a gente traz esse assunto à tona, a gente automaticamente associa, né, a questão dos índios, né? A gente já pensa, os primeiros habitantes do Brasil, os índios. Só que a gente sabe que a era na pré-histórica também faz com que a gente saiba que existiam habitantes aqui naquela época. Como que a gente tem certeza? Através das pinturas rupestres. Que esse tipo de pintura aqui, ó, encontrada na Serra da Capivara, que mostrava que antigamente, no tempo da pré-história, existia habitantes aqui no nosso país também, antes dos índios. Mas o assunto de hoje é falando sobre os indígenas, por isso que a gente vai aí, ó, logo para a página 282, né? Diz assim, ó. Os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já moravam aqui. Isso é fato, a gente já conhece isso, já saiu daquela utopia que os portugueses descobriram o Brasil, porque não se descobre aquilo que já tem dono. A gente pode associar o que os portugueses fizeram aos índios, igual a gente pensar assim, tô morando na minha casa, bate alguém no portão, eu abro a porta, a pessoa entra de mala e cuia e diz assim, vou morar na sua casa agora. Foi isso que os portugueses fizeram com os indígenas. Então a gente sabe que esse descobrimento do Brasil é utopia, o Brasil já era descoberto. A gente não vai dizer que os portugueses não contribuíram na colonização, que é outro assunto para frente. Mas a gente sabe que quando os portugueses, o quarto ano já tem noção disso, chegou ao Brasil, os indígenas já moravam. Então essa questão da descoberta, né? É uma coisa que leva a gente a questionar, descobrir aquilo que já estava descoberto, né? Então, quando eles chegaram aqui, foi isso que eles encontraram. Olha, os portugueses, eles encontraram indígenas, né? Que, porventura, quem batizou eles, os habitantes desta terra descoberta por eles de índios, foi os portugueses. A gente sabe que esse processo de descobrimento foi dado, de certa forma, ao acaso, né? Os portugueses saíram de Portugal com destino verdadeiramente à Índia. E nesse percurso eles sofreram uma tempestade que desviou a rota deles e eles acabaram chegando ao território do nosso país, né? Quando eles chegaram aqui, ó, vocês podem perceber na imagem que a Pro está trazendo para vocês, ó, que os portugueses chegaram no litoral brasileiro e encontraram justamente o quê? Os índios, né? Eles chamaram esses habitantes de índio em homenagem ao lugar onde eles iam no percurso que era as Índias. Então o livro de vocês diz que os índios, eles eram divididos em grupos e que esses grupos tinham atividades semelhantes entre si e tinha coisas que só aquele determinado grupo fazia e o outro não. Então, ó, uma semelhança é que todo conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidos por meio da oralidade. Ou seja, as gerações mais velhas contavam com as gerações mais novas todas as informações que eles conheciam. A gente sabe que os indígenas, eles têm um apreço e um respeito muito grande pelos anciões. Quem são os anciões, gente? As pessoas mais velhas da tribo. Então, os ensinamentos deles acontecem nas rodas de conversa, né? Eles sentam ali e as pessoas mais velhas transmitem os conhecimentos que eles já adquiriram para aquela geração mais jovem. Então, quando fala assim da forma de oralidade, é porque isso acontece geralmente em rodas de conversa. Mas você deve estar se perguntando, como podemos estudar a história dos antigos povos indígenas do Brasil, se eles não deixaram escritos, não é mesmo? Um dos caminhos possíveis é a análise dos vestígios deixados por eles, e são os arqueólogos que fazem esse trabalho.
Esses vestígios são pedaços de armas ou de utensílios que eram usados para armazenar alimentos ou transportar objetos, requisitos de habitações e túmulos e ossos humanos e etc. A gente sabe que os arqueólogos eles têm um papel muito importante na questão do estudo da história, porque através dos objetos, das fontes históricas, que é o nome que se dá a isso, a gente consegue descobrir como uma civilização antiga viviam. Então é isso que acontece com a civilização indígena. Se a Pro acabou de dizer que tudo que era transmitido entre eles era através da oralidade, quer dizer, da fala, eles não tinham nada escrito. Como que a gente consegue descobrir como que eles viviam antigamente, quais eram as crenças, quais eram os hábitos que eles tinham? Através dos estudos dos vestígios que foram deixados por eles. Esse trabalho é todo feito pelos arqueólogos, as pessoas que estudam e descobrem esse tipo de história, né, para a gente tão importante. Também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil no passado, ouvindo as histórias preservadas pelos seus descendentes. Quem são seus descendentes? Os índios atualmente, né? Eles, como são um tipo de povo que dá muito valor à tradição, eles ainda reproduzem costumes daqueles tempos. Então a gente consegue também aprender com eles coisas do tempo dos portugueses, porque eles ainda continuam reproduzindo. Tem aí dizendo assim, os indígenas que os portugueses encontraram, é outro subtítulo desse texto. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil, já havia milhões de pessoas vivendo aqui, ó. Ó, a imagem de novo que a Pro mostrou, né? Não foi um ou dois índios que eles encontraram. Eles encontraram milhões de pessoas vivendo aqui, né? E deram a eles o nome de índios, né? Os portugueses batizaram os habitantes dessa terra com o nome de índio. Como também batizaram o nome do nosso país. A gente já sabe que Brasil recebeu esse nome de Brasil em função da grande quantidade da madeira vermelha chamada pau-brasil que existia aqui. Assunto para mais à frente, né? Os portugueses entraram em contato primeiro com o povo que vivia no litoral, era os Tupi, é o nome dessa tribo de índios. Na página aí 284, ó. Esses grupos tinham de semelhante práticas como a caça, a pesca, a colheita de frutos e raízes e a construção de aldeias com grandes casas. A maioria era seminômade, isto é, eles permaneciam durante um certo tempo num lugar e quando as riquezas, as coisas que eles precisavam para sobreviver ficavam escassas, o que significa escassa? Acabavam, eles trocavam de lugar, por isso que eles se chamavam de seminômades. Eles ficavam por um tempo naquele lugar até que as riquezas naturais necessárias para a sobrevivência deles acabassem. Quando isso acontecia, eles trocavam de lugar e iam procurar um lugar novo onde eles poderiam encontrar aquilo novamente. Alguns já praticavam a agricultura plantando feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, nas pinturas do corpo, no modo de construir as moradias, na linguagem, na crença e nos hábitos. A gente sabe que até hoje os indígenas, de acordo com a etnia, que é aquela que denomina qual é a tribo que aquele índio pertence, de acordo com a etnia deles, eles falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, o modo de construir a casa é diferente, né? Uns cultivavam na agricultura, outros não. Então existia entre eles, mesmo que todos fossem chamados de indígenas, semelhanças e diferenças. Então a gente vai voltar aí na leitura. Vocês vão ler novamente o conteúdo que acabou de dar uma explicadinha, né? Uma leve explanação. A gente vai ler o conteúdo que está na página 282, 283 e arrematando na página 284. Esses 3 páginas aqui a gente vai utilizar para leitura do conteúdo. As 3 páginas, leitura do conteúdo. Atividades de casa agora. Página 284 e 285. Então, voltando, gente. 282, 283 e 284 a gente vai utilizar para pesquisa
do conteúdo. A gente vai ler e entender do que a gente está falando, né? A Pro já deu aqui uma leve explanada, a gente já mais ou menos tem qual é o foco, qual é o objetivo, do que a gente está conversando aqui nessa aula de história. E depois da leitura a gente vai responder a página 284 e a página 285. Ora, quanto mais vezes vocês lerem e melhor entenderem, vocês vão conseguir responder fácil a interpretação do texto, do conteúdo. Então, sem preguiça na leitura, né? Porque, Pro, já li uma vez. Não, a gente vai ler quantas vezes necessário for até entender para conseguir responder a atividade. Então, até a próxima aula, quando a gente voltar na próxima aula, vai voltar com a correção desse conteúdo.